Gravando. Então, nós temos aqui esse fundo aqui, que foi deixado pelo gráfico. O gráfico fez essa movimentação lá em cima, veio aqui, aproximou dessa região aqui, não conseguiu passar por ela e fez essa curvinha aqui, bateu aqui e rompeu, mas está voltando, tá vendo? Então, isso aqui é uma região, é um fundo em que o gráfico ele respeitou. Esse tipo de entrada aqui, essa compra aqui, eu não faria. Por que que eu não faria? O que que acontece? O gráfico ele fez essa movimentação, aproximou da região onde eu tinha interesse em comprar e jogou para cima. Só que quando ele joga para cima, ele faz um movimento muito curto e joga para baixo novamente, e para poder agredir essa região aqui, ó. Ele agride, rompe, só que na vela que ele rompeu, ele voltou e acabou dando um take, seria uma entrada de gains, quem fez a compra aqui. Só que essa correção aqui, essa volta aqui, ela é muito curta, ela é muito pequena. Então, isso faz com que a gente tenha essa cautela de não fazer esse tipo de entrada. Mas, só recapitulando, a gente tem aqui um suporte que foi respeitado aqui, ó. Então, a gente marca suporte nesses fundos e resistência nos topos. E a gente tem que entender, compreender os filtros, por que que um suporte ou uma resistência é rompido ou aquele suporte ou aquela resistência vai ser respeitada. Outro fator que eu não faria essa entrada aqui, quando você olha o passado do gráfico, você vai ver ele só caindo, tá vendo? Então, tem uma queda muito grande aqui, ó. Então, o gráfico ele estava numa movimentação de alta. Aqui, ó, tinha uma tendência, ele quebra essa tendência nessa movimentação aqui, ó. Provavelmente agora ele tentou fazer um fundo novo, não conseguiu, provavelmente ele vai trabalhar para fazer uma alta agora, ó. Tudo indica que ele vai fazer uma alta, deve fazer um topo mais alto que esse daqui. Mas aqui, ó, nessa resistência aqui, ó, será uma boa oportunidade para a gente vender, né? Claro que precisa ver o cenário do gráfico, porque se ele chegar aqui perto da resistência e lateralizar, ele chega perto da resistência e aqui ele fica lateralizando e depois rompe, ele chega na resistência, ele tem tudo para romper. Então, é cenário e cenário. Esse não é o momento de passar os filtros para vocês, o objetivo é fazer vocês entender, marcar suporte e resistência, por que que vocês estão operando suporte e resistência, os filtros, as coisas vão acontecendo aos poucos. Se esse gráfico ele romper essa resistência aqui, ó, lembrando que vocês já dominam isso, operacional de projeção de Fibonacci. Então, nós temos aqui, ó, um canal, e esse canal a gente projeta ele para cima, para que quando o gráfico buscar essa região aqui, da linha roxa, a gente faria uma venda. Não confunda, por favor, venda com compra. O gráfico está subindo, a gente quer vender para o gráfico voltar a descer. Então, é venda. Tá? Então, aí a gente tem essa região aqui, ó. Deixou um canal, tá vendo? A gente consegue fazer uma projeção. Aí, se o gráfico romper aqui, ele vai lá, buscou, a gente vai fazer uma venda, acreditando que vai dar pelo menos uma vela vermelha para poder a gente ganhar esta operação. Tá? Então, isso é suporte e resistência. Olha, digamos que você vai operar só esse gráfico. Nós temos essa resistência aqui. Aqui também tem uma outra resistência, um topo, entendeu? Aqui outra resistência. Aqui outra resistência. Então, tem várias resistências. Aí a pergunta é, qual que é a melhor? Qual que mais vai funcionar? Isso tem um cenário próprio para isso. Mas nesse momento eu quero que vocês vão marcar e chegou na resistência, vende. Chegou no suporte, compra, para ver se o gráfico vai respeitar. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai, poxa, mas eu estou vendendo na resistência
está tomando loss. Eu estou vendendo, comprando no suporte, estou tomando loss. Por quê? Eu estou tomando loss. Por que a operação, o gráfico não está respeitando a região? Aí é onde que eu quero entrar com os filtros, com os detalhes com vocês. Mas eu quero que vocês treinem isso, tá? Então, suporte, resistência. Sem treinar, não vai surgir as dúvidas, as dificuldades, os questionamentos. Por isso é importante vocês treinarem. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês é a ideia do pullback, gente. Vocês não conseguiram entender o pullback. Não conseguiram entender o pullback, né? Então, vou recapitular novamente. Ó, lembra-se que o gráfico ele vai andando e vai fazendo, criando as regiões. Ó, aqui em cima, a gente tem uma resistência, né? O gráfico deixou aqui um topo, a região que o gráfico veio, parou aqui e jogou para baixo. Aqui a gente tem um suporte. Nesse fundo aqui, ó, a gente tem um suporte. Aqui a gente tem uma resistência, tá? Resistência, suporte. Beleza? Quando o gráfico ele rompe, ele rompeu, ele vai fazer uma volta na região rompida. Qual que é a região rompida? É essa região aqui, ó. Então, quando ele rompe essa região, ele vai fazer uma volta. Ele vai voltar na região que foi rompida, vai bater lá e a ideia é que ele continua descendo. Isso aqui é o pullback. Aqui, agora eu vou ampliar para vocês, já está no gráfico de 1 minuto. Vou ampliar para vocês. Linha roxa. Linha roxa. Aqui houve rompimento, não houve? Sim ou não? Sim. Aí o que o gráfico fez? Olha aqui. Essa volta buscou lá a região rompida. Então ele faz esse movimento, ele faz um Vzinho de volta, bateu e continua a cair. Conseguiram visualizar a ideia do pullback? O gráfico rompe uma região, a região que a gente se refere é um fundo ou um topo. Quando ele rompe aquela região, ele vai, anda para frente, anda um pouco, depois ele retorna. E vai até a região que ele rompe e continua caindo. Isso aqui é o pullback. Agora, qual é a melhor entrada para pullback? Como é que eu opero pullback? Aqui nós estamos no tempo gráfico de 1 minuto. Eu vou jogar para o tempo gráfico de 5 minutos e 10 minutos para mim analisar. Eu vou marcar nesse tempo gráfico. Vou colocar aqui 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, o que eu quero? Eu quero regiões assim, ó. Tá vendo? Ó? Eu quero marcar essa região aqui, ó. Eu quero regiões assim, ó. Nesse cenário, ó. Para poder eu pegar a minha venda. Então, ele está rompendo, vai passar essa região que passou aqui. Eu quero que ele volte. Quando ele tocar na região, buscar a região que tem corpo de velas nos tempos maiores, eu fazer a operação. Eu vou colocar uma linha, vou mudar a cor, colocar vermelha, corpo da vela aqui de M5. Olha só que legal. Corpo de vela de M5. Vou ver aqui no M10 para ver como que está as regiões também do M10. Ó, do M10 teria um pouco mais em cima. Então, vou colocar mais em cima do M10 e vou colocar a linha azul. Lembrando, linha azul é M10, linha vermelha é M5, correto? Agora, eu vou jogar o gráfico para 1 minuto.
Vou jogar o gráfico para 1 minuto. Olha só. Linha vermelha é o quê? Corpo de M5, não é? O gráfico bateu lá, tocou, venda para a próxima vela, ficou brigando em cima da taxa, sambou, sambou. Dependendo da posição que você pegou a sua entrada, você tomaria um loss, certo? Porque essa vela ficou um pouquinho acima. E às vezes aqui, ó, você não conseguiria pegar no pavio da entrada, difícil. Você tomaria um loss por um fiapo. Mas, a rigor, você vai observar que o gráfico ele respeitou a operação e caiu. Certo? Agora, na linha azul, o que aconteceu? O gráfico foi, bateu, venda para a próxima vela, olha que briga também. Fez a mesma coisa lá nos 5 minutos. Ó. Brigou, brigou, brigou. Dependendo da posição que você ficasse, você tomaria um loss ou não. Tá? Mas esse tipo de operação, se você estiver pegando essas entradas e estiver acontecendo isso, é só você fazer a operação para ela expirar, terminar em 3 minutos. Aí resolve esse problema. Mas eu só opero 1 minuto mesmo. Mas observaram que a ideia é que vocês, o gráfico ele vai romper uma região, rompeu essa região aqui, ó, toda essa região, você espera ele romper. Na hora que ele está aqui, você vai mudar o tempo gráfico para 5 ou 10 minutos, eu prefiro 10 minutos, a assertividade é melhor. Mudar o tempo gráfico para 10 minutos, e aí você marca no corpo das velas, e você vai lá e vai fazer a sua entrada, a sua operação, quando o gráfico fizer esse movimento. Observe que essa vela aqui, ó, ela não tocou a região de M10. Então, não faz nada. Essa aqui tocou, rompeu um pouquinho para cima, né? Era onde vocês fariam a entrada. E você venderia nessa região aqui, acreditando que ele iria corrigir. E, de fato, ele corrigiu. Né? Ele voltou para o lugar dele. Então, o pullback é isso. Rompe uma região, na volta, você pega, acreditando que ele vai continuar a queda. Beleza? O que vocês me falam? Então, essa informação que eu passei aqui para vocês é o que eu opero. Praticamente todos os dias eu pego esse tipo de entrada. Olha, eu vou até abrir um vídeo aqui de uma entrada que eu fiz hoje para mostrar para vocês exatamente isso aqui, o que aconteceu. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Foi nesse ativo, EURUSD, que eu estava operando, ó, nesse ativo aqui que eu fiz uma operação, EURUSD, e aqui está no tempo gráfico de 10 minutos, certo? E aqui está a marcação, linha vermelha, essa linha vermelha aqui, juntamente com a linha preta, estão exatamente em corpos de velas, corpo de vela de M10. O gráfico ele fez esse movimento aqui, deixou aqui um corpo de vela, aí depois voltou a subir, aqui ele rompeu, aqui o rompimento, a região rompida, agora ele está voltando para fazer o pullback. Então, quando ele busca aqui, que aqui é um corpo de uma vela, aqui, ó, quando ele busca essa região aqui, né? Quando ele busca essa região, eu vou fazer uma entrada de venda. Logo que em seguida que eu faço a entrada de venda, eu mudo o tempo gráfico para 1 minuto para poder acompanhar o fechamento da entrada. Vou colocar para rodar para vocês verem. Eu estava operando, né, nesse momento, minha banca era de R$120, eu já estava com 76. Eu vou fazer uma entrada exatamente com R$76. Se eu tomasse loss, eu ficaria com 100 na banca para poder continuar a operação. Ó, aqui, ó, mãozinha posicionada. Estou posicionada, esperando ele buscar. Buscou, vou vender. Fiz a venda, aqui, ó, R$76.
Se eu tomasse loss, eu tinha R$100 para poder continuar ainda fazendo as entradas. Aí eu abri o gráfico, né, e joguei para 1 minuto. Ó. Joguei para 1 minuto e esperei para poder acompanhar agora no tempo gráfico de 1 minuto. Ó. Aí eu vou dar uma aceleradinha aqui. Volto um pouquinho. Aí, ó, o gráfico, ele desceu, 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 brigou e tudo, ameaçou me dar loss. Porém, no fechamento, olha só, tanto que ele socou o gráfico para baixo, olha. Essa é uma entrada, assim, federal, uma entrada muito top, muito boa, que eu faço isso todos os dias, operando. E exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. E aqui, ó, respeitou a região, aqui respeitou. Então, eu certamente pegaria essa entrada aqui, ó. E às vezes você vai ficar esperando, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas de M10. Então, se eu tivesse no gráfico nesse rompimento aqui, ó, eu teria que esperar no nada aqui 1 hora praticamente, ou quase 1 hora, para poder pegar essa entrada. Só que é uma entrada que tem uma assertividade muito boa. Muito boa. E é uma análise, esse tipo de análise que eu estou passando para vocês, quando vocês já estiverem calejados de operar na Equioption, essa mesma estratégia aqui, você pode usar ela para operar na B3, que é um mercado que você opera com dinheiro maior, com dinheiro mais pesado, sabe? E, só que lá na B3, você vai vender aqui e deixar o gráfico andar para baixo. Quanto mais ele andar para baixo, mais você ganha. Olha para você o tanto que esse gráfico andou. Para você ter ideia, a venda seria aqui. Olha o tanto que o gráfico andou, olha só. Olha que doideira. Então, isso aqui na B3, se fosse para operar no mini dólar, com 5 contratos, você faria aqui mais ou menos de 2, 3, 4 mil reais por aí. Com uma operação, você colocando 5 contratos, você dá para fazer aqui de 2 a 4 mil reais, né? Dependendo da quantidade de pontos que se pegaria aqui nesse cenário. Então, é isso. E aí, vocês vão estar aplicando isso aqui na Equioption. Só que você precisa aprender a identificar as regiões, espera o gráfico romper, aí na volta, que é a entrada de pullback, você vai escolher o corpo das velas, pega o corpo das velas para você estar aplicando a sua entrada. Entenderam ou não? Sim.